E agora a gente vai para o superchat de Luiz Marcelo, que vai nos conduzir para essa virada de chave, tá? Reparem a próxima rodada. Palmeiras e Atlético Paranaense, Bahia e Red Bull Bragantino. É bem possível que no próximo raio-x o Bahia seja líder isolado do Campeonato Brasileiro. Chance razoável. Será um Dia das Mães para os tricolores maravilhoso. Tô feliz pra caramba. Bora Bahia, minha porra, pra vocês. Lula, você não é muito dessa linha não, que eu sei. Coçou a cabeça. E aí? Cara, óbvio, esse cenário está montado, né? Mas eu sou um cara que tem receio com as coisas. Eu acho que o Bragantino não é um adversário. O Bahia vai vencer, sabe? Não é esse adversário do Bahia vai vencer, o Bahia tende a vencer. É um jogo muito difícil. Tá? É um jogo muito difícil. Claro, o Bahia em casa, o estádio vai estar cheio. Certamente a gente vai ter 45, 46, 47, até 48 mil pessoas no estádio, mas esse cenário também é um cenário que o Bahia já teve alguns fracassos recentemente. O outro lado é o seguinte: esse Bahia que teve fracassos recentes com o estádio cheio, não é o mesmo Bahia de agora. Tá? O Bahia de agora é um Bahia muito, muito mais técnico, um Bahia muito mais qualificado, e eu já falei aqui nos últimos jogos que é um time que está encontrando a maturidade do seu estilo de jogo. Tá? O Bahia tem demonstrado nos últimos jogos que está adaptado ao estilo de jogo que Rogério Ceni está propondo. E isso, obviamente, dá uma confiança para o torcedor. O torcedor está confiante porque está vendo em campo um Bahia seguro com esse estilo de jogo. Assim, além de eu ter um pé atrás com essa confiança toda, primeiro porque o Bragantino é um adversário difícil e, em segundo lugar, a gente está no início da competição e não importa tanto a classificação nesse início, né? Eu acho que o Bahia ainda tem coisas a resolver. E quando as coisas estão caminhando positivamente, a gente tende a esquecer das coisas que precisam ser resolvidas. Né? Juba voltou a sofrer muito na lateral esquerda ontem. Tá? E aí me lembrou que o Bahia precisa de um lateral esquerdo que já está contratado, mas que só chega em julho. Então o Bahia precisa encontrar caminhos para solucionar essa questão, para proteger Juba. Tá? Eu acho que é muito uma questão de proteção desse atleta. Né? Ele, obviamente, se sente mais à vontade atacando, mas ele precisa realizar a função de defesa, tem enfrentado alguns problemas com isso, e o Bahia precisa solucionar no seu estilo de jogo, em posicionamento. Em algumas decisões, eu acho que o Bahia sai muito para dar combate. O detalhe é que o Bahia venceu o jogo ontem contra o Botafogo com um segundo gol em que o Botafogo errou exatamente porque Gregory abandonou a linha de defesa para dar o combate em Jean Lucas, que ele achava que receberia a bola. Quando ele saiu para dar o combate em Jean Lucas, que fez um movimento para indicar que receberia, ele deixou o espaço vazio para que Ratão, que estava meio ali que na meia esquerda, na ponta esquerda, fizesse o movimento para dentro e penetrasse para fazer o segundo gol. Eu acho que tem coisas que o Bahia precisa ainda ajustar. Mas, assim, claro, o torcedor tem mesmo que curtir o momento, o Bahia tem jogado bem, o Bahia tem feito jogos convincentes contra adversários que são difíceis. Tá? O Bahia venceu o Botafogo, que também tem feito um bom início de brasileiro. O Bahia venceu o Grêmio, tá? Um Grêmio se poupando, é verdade, mas venceu com muita. Como eu posso dizer? Foi muito convincente. Tá? O Bahia foi muito convincente contra o Grêmio. Não deixou o Grêmio jogar, o Grêmio existir em campo. Também contra o Fluminense, o Bahia fez um bom jogo. Contra o Criciúma, a gente sabe que
talvez o resultado de 1-0 não fosse o mais adequado, mas o Bahia jogou bem, jogou até para fazer mais do que 1-0. Né? E, obviamente, o torcedor está confiante e isso vai se refletir no público de domingo. Essa sensação aí de Dia das Mães feliz e tal, eu tenho um pouco comigo, né? Mas eu estou tentando não levar essa expectativa para minha mãe, que é muito Bahia, né? Ela vai estar no jogo comigo no próximo domingo, mas esse mesmo discurso que eu estou tendo aqui para vocês, eu estou passando para ela, mãe. Esse jogo não é fácil, não é um jogo garantido. O Bahia vai ter que jogar muito para vencer o Bragantino. Agora, óbvio, a gente espera e acha que o Bahia tem capacidade de jogar o futebol que é suficiente para vencer o Bragantino no próximo domingo. Eu cheguei até a citar. Eu cheguei até a citar no Twitter que essa largada do Bahia, curiosamente apareceu o torcedor do Bahia, que eu citei assim, né? Que é um bom começo para imaginar ficar na parte de cima da tabela, né? Ser o G10. E ele falou assim, mas G10 não é parte de cima. Eu não sei, se você dividir na metade. Depende de como você recorda. Se você dividir em 4 partes, o quinto colocado tem que ser considerado parte de cima, né? Porque na tela da transmissão só fica os 10, depois os outros 10. Não fica os 20 de uma vez. Mas depende. E mesmo que ficassem 8, Arthur, porra, o campeonato tem 20. O cara tá em 10. Não, sim. Eu tô tirando mas é isso. Eu sei, mas assim. Não é errado dizer que G10 é a parte de cima da tabela. Claro que é. Não, jamais. É claro que tá na parte de cima. Lembrando que desde o início dos pontos corridos, o Bahia não chegou ao G10 ainda. E foi por esse motivo, Lula, que eu coloquei essa situação, porque tem essa coisa do Bahia nunca ter ficado entre os 10 primeiros da era dos pontos corridos, e eu acho que é uma possibilidade boa para esse ano. Só que tudo é na base da expectativa, daquilo que o Bahia se imaginava, e aquilo que o Bahia também frustrou já no começo dessa temporada, perdendo o Campeonato Baiano, alguns jogos não indo tão bem. Isso que Lula menciona, e essa expectativa que o torcedor projeta, né? O fato de liderar numa sexta rodada, não é que, assim, vai acontecer, é natural. Aconteceu com o Fortaleza naquele tempo, né? E até pensa, o começo do Vasco também foi desse jeito, já que a carruagem vira abóbora e tal. Mas eu acho que hoje o Bahia ele tem um treinador que é acostumado já com essa competição, que já fez bons trabalhos e que oscila. Né? A gente sabe que o Rogério Ceni não é um treinador perfeito. Né? Ele tem momentos que o time dele não vai tão bem. Mas ele conseguiu já fazer o Fortaleza ser nono colocado da Série A lá em 2019. No ano em que ele sai para ir para o Flamengo, o Fortaleza era o 7º colocado. Ele já conseguiu ser campeão brasileiro. Então, assim, eu acho que o Bahia ele tem esses problemas que Lula menciona, mas eu acho que uma coisa que o beneficia de uma certa maneira o Bahia ele consegue ter um foco com essa competição. Ele está dividindo a atenção aí com a Copa do Brasil, é verdade, mas já conseguiu pelo menos ter uma vantagem já no jogo de ida, e tem ainda a Copa do Nordeste a disputar, o que esse excesso de jogos pode comprometer. Mas, por exemplo, comparado a um Atlético Paranaense, a um Botafogo, a um Atlético Mineiro, todas essas equipes estão preocupadas com Libertadores, estão preocupadas com Sul-Americana, algo que o Bahia vai ter um espaçamento aí para poder conseguir manter um foco. Então eu vejo que esse começo é muito bom. Não acho que a performance ainda é performance segura para alguns contextos de jogo, né? Como a gente estava citando, né, o caso lá das equipes da Série B. Eu acho que o Bahia tem tido êxito em muitas partidas. E partidas que a gente falou, acho que no último raio-x, partidas difíceis. O Grêmio, certamente, acho que vai crescer em um determinado momento. Outras equipes ali, o Inter, que ele já enfrentou e acabou perdendo, não vai ser um jogo fácil enfrentar o Inter para as outras equipes também. Então eu vejo que o Bahia larga muito bem no campeonato, dando essa possibilidade de fato, esse ano, brigar por essa primeira página da tabela, né? Da metade para cima, vamos considerar assim. E, a depender do contexto, pode brigar também, quem sabe, por essa Libertadores, né? Que eu não considero obrigação para o Bahia. Mas se tiver oportunidade, briga. Obrigação não é. Mas veja, obrigação. Obrigação é coisa diferente. Obrigação não é.
mas o investimento não é tão abaixo de achar que isso é meta. O investimento do Bahia é gigantesco. Então, assim, a obrigação é que não foi, você fracassou. Não ir não é fracassar. Mas não ir, mas o investimento que foi feito é para ir. É para não ser uma grande surpresa aí. O investimento do Bahia é enorme. Toda transmissão, se qualquer equipe do Premier fala que o meio de campo do Bahia é um dos melhores do Campeonato Brasileiro. E com transmissão, toda transmissão assim, já teve Botafogo, toda vez que tem equipe, porque o time do Bahia é todo não, mas o meio campo do Bahia é um dos melhores, o quarteto ali é um dos melhores da competição, e não é fácil você não só montar e como ter esse reconhecimento. E saber que quando abrir a janela você tem potencial para incorporar o time ainda mais, você não gastou tudo e tal. Então, o Bahia vai para o primeiro ponto. Já não ficar, a gente estava discutindo há pouco, não a gente aqui, mas a gente com o cara que trouxe, sobre a questão da primeira metade da tabela, e em algum momento a metade da tabela era ser 14ª. Só porque assim, o campeonato chegou a ter 28 times. Então, assim, mas ser o G10, independente de ser primeira metade, segunda metade, que seja, mas ser o G10, ou seja, um perfil clássico de ficar entre os melhores do campeonato, já passou do limite do Bahia não ficar entre o G10. Para o que é o Bahia dentro do Campeonato Brasileiro, o Bahia não ficar há 23 anos entre os 10 primeiros colocados do Brasileirão é um vexame. Porque em nenhum momento da história do Bahia, o Bahia passou perto de ficar essa quantidade de tempo sem figurar entre os 10 primeiros, nenhum ali. E no primeiro ano, inclusive, foi campeão. Se bem que o primeiro agora é 37, né? Mas de 59 para frente ali, de 59, qualquer tempo que você for colocando ali, o Bahia não fica nem perto de 23 anos sem ficar... Meu irmão, não é ter boa campanha, não, tá? Uma grande campanha, melhor dizendo. É não ficar entre os 10. Então, isso já passou a ser vexame. Então, isso sim, eu acho que existe essa obrigação. Para o investimento que o Bahia tem, o Bahia está obrigado a não... Acho que a obrigação número 1 esse ano é ficar entre os 10. É ficar entre os 10. Não é ficar na primeira divisão, é de ser, no mínimo, vamos quebrar por etapa. Esse negócio tá, desde a última vez foi em 2001, ficou em 8º lugar, no modelo de quarta de final, inclusive ainda teve uma cobrança de falta que ainda bate a cabeça do goleiro do São Caetano. O Bahia ainda quase foi para semifinal naquele jogo, na prorrogação lá contra o São Caetano, foi 0-0. E o São Caetano jogava pelo empate, era jogo único. Então, a obrigação, para mim, na minha visão, é o Bahia ficar entre os 10. Pelo investimento que tem, primeiro, pelo tamanho, pelo tanto de tempo, multiplicado pelo investimento que tem. Na hora que você junta essas duas coisas, assim, diz, é tempo demais e colocou dinheiro demais. Dá para buscar isso aqui. Não buscar isso aqui seria repetir ano passado. Ou alguém no passado achou que, comemorou, foi uma comemoração de alívio. Bahia não caiu. Ninguém celebrou muito. Né? Eu acho que a maior comemoração do ano passado foi poder ter a segunda chance já esse ano, e não em 2025. Então, é um alívio. É uma comemoração de alívio, é diferente. E também não acho que ninguém passar uma semana celebrando 10º lugar, não. Mas você, no mínimo, passaria um campeonato, até porque para ser 10º lugar você ganha muitos jogos. Você passaria, no mínimo, tendo um campeonato onde você foi mostrando força em boa parte do campeonato. Estabelecendo esse cenário, onde o Bahia, nessa largada, apesar da derrota em Porto Alegre, mas depois fez... das 3 vitórias que o Bahia teve, contra 3 times de Libertadores. Ele perdia por 2-0, né? Não, então, e as 3 vitórias sobre 3 times de Libertadores e as 3 jogando bem. Nenhuma delas um gol que não teria problema nenhum se tivesse acontecido, mas assim, meu irmão, numa raça, no São Bambo ganhou o jogo. Não teve São Bambo, não. Assim, embora o gol de Rafael Rato tenha sido aos 41, mas aquilo não tem São Bambo nenhum, meu irmão, aquele passe de... Aquilo ali, você botou muito dinheiro, meu irmão, para ter aquele passe. Você prospectou demais para ter um passe de sinuca como aquele. Então o Bahia vai por esse momento para primeiro tentar fazer uma campanha desse porte, da primeira parte da tabela, do modelo atual de 20 clubes, de ser um G10, de acabar logo essa escrita, de não só não estar 23 anos, como nunca ter tido nos pontos corridos, né? Porque até 2001 é um campeonato anterior ao sistema de pontos corridos, ou seja, nesse modelo todo mundo contra todo mundo, nunca teve isso. Passando disso, obviamente, chegando nisso, já está na Sul-Americana. Não tem nem conversa. Já está na Sul-Americana, que vai até o 12º lugar. Passando disso, os brasileiros continuam favoritos à Libertadores, como nos últimos anos. Talvez a Sul-Americana também. E tem, no mínimo, ainda a Copa do Brasil, que pode, se der tudo errado nos torneios internacionais, ainda tem a Copa do Brasil para, se um favorito ganhar, provavelmente o G6 virar G7. Então, a chance está ali.
é muita gente grande também disputando, mas achar que o Bahia não briga como o Bragantino briga, eu não consigo achar isso. Não, E o briga Bragantino total. briga. É melhor que O Bahia briga com o Bragantino. O Bahia é Então, melhor que o Bragantino esse ano. Então, mas eu tô falando, mas o Bragantino foi para a Libertadores, já até saiu, mas foi para a Libertadores, continua, largou bem, tem todo um projeto também, de muito dinheiro também, embora seja um time mais jovem, é um perfil diferente de contratação, de revenda mesmo, né? O Bahia também é de revenda, mas nesse primeiro, pelo menos nesse momento, está chegando jogador com mais idade, que é para o time ganhar corpo e não só revender jogador. Então, ou seja, são coisas diferentes. Então, nesse momento, o Bahia, se o Bragantino briga, o Bahia briga. Então, dizer que o Bahia vai para a Libertadores é uma coisa muito distante. Mas achar que o Bahia não pode brigar, acho que o Bahia vai brigar. Tem a obrigação de não tem. A obrigação, para mim, ela vai até... Primeiro, a Sul-Americana, não é só ficar. A Sul-Americana, vamos supor, 12º lugar. Beleza, foi para a Sul-Americana. Mas não ficou em 10º, eu já acharia essa campanha frustrante. Porque se investiu no passado e se investiu esse ano. Quando a gente olha essa classificação que está na tela, tá? E é uma classificação irregular, porque dos times que eu vou citar, 4 deles têm um jogo a menos. Para mim, depois de 5 rodadas incompletas, já tem um desenho de uma faixa do campeonato que para mim está muito clara. E eu não sei se teremos interseção, talvez uma interseção, que é o Fluminense, fora desse G12. Tá? Porque quando o Cássio falava do Bahia ficar no G10, você começa a procurar times que poderiam tirar o Bahia do G10. Aí você olha, ok, Grêmio e Fortaleza são times capazes. Corinthians esse ano acho muito difícil. E Fluminense. São 3 times capazes ali, mas o Bahia teria que ser... O Bahia não tem a obrigação de fazer um brasileiro melhor que o do Fluminense. Ele não tem a obrigação de fazer um brasileiro melhor que o do Grêmio. Tá? Mas, num conjunto histórico, 2, 3, 4 desses times sempre tem um desempenho abaixo da linha média. E o Bahia precisa não ter. O Bahia precisa ter um desempenho, não precisa ser um desempenho de líder do campeonato. Ele precisa ter um desempenho positivo. E eu acho que a grande chave para o Bahia conseguir isso é o que a gente viu ontem. É o que a gente viu domingo no Engenhão. Porque o Bahia foi melhor que o Botafogo? Não foi melhor que o Botafogo. O Bahia foi mais estável que o Botafogo? Foi. Teve uma postura melhor que a do Botafogo? Teve. E para o histórico do Bahia, para o histórico de quase todo o futebol do Nordeste. Mas o próprio Bahia tem esse histórico de ser um visitante fraco. A forma com que o Bahia jogou, ela abre muitas portas para se pensar nessa campanha estável. Porque você olha para o Bahia, sobretudo aquele Bahia que começa o jogo, é o que foi falado aqui. É muito forte, pô. O meio-campo é muito forte. Os torcedores do Bahia torcem o nariz para Everaldo, mas é um atacante que quem não é do Bahia valoriza ali na frente. Quem é do Bahia torce o nariz porque a relação com o Everaldo é de altos e baixos. Tá? Talvez para os tricolores seja de altos e médios, mas eu acho que ela é de altos e baixos. Eu gosto do atacante, sempre gostei, por sinal. Agora, continua com aquele probleminha de as substituições vão diminuindo um pouco a capacidade do time de capacidade técnica do time, de ser o diferencial. Mas contra o Botafogo, por exemplo, que o Bahia foi perdendo força técnica com as substituições, e o Botafogo foi crescendo em campo, tem uma hora que o treinador do Botafogo sai completamente do eixo, faz uma substituição, colocando aquele zagueiro que é Fortaleza, me fugiu o nome dele agora. Barbosa. Isso, jogando o cara de centroavante mesmo,
Tá, o cara... E detalhe, não faltava 5 minutos, não. Faltavam 9 minutos com mais os descontos, faltava 16 minutos, 17 minutos de jogo. E o Botafogo, que vinha conseguindo criar, para de criar para tentar fazer um jogo de bola na área que não consegue fazer. E aí o Bahia ganha de presente o desenho para o jogo, né? Que é o desenho do time estável. Se tiver um bom contra-ataque, vou encaixar, encaixou. Então, quando você vê uma partida como essa, de um time como o Botafogo, que poderia ser o líder, hoje, isolado, se tivesse vencido o Bahia, dá uma segurança. Dá uma segurança porque o Bahia fez esses 10 pontos, tá? Sem Juventude, sem Criciúma, sem Atlético Goianiense. Ah, teve o Vitória, mas o Vitória para o Bahia é diferente. O Vitória para o Bahia não é o mesmo Vitória para todo mundo. É clássico, confusão, barradão cheio. E esse time desse ano ainda sabe jogar contra o Bahia. Então o Bahia conseguiu largar bem com 10 pontos pesados. 10 pontos de alto peso para a Série A. O Atlético Paranaense pegou o Cuiabá nessa caminhada aí. A gente pode até ver os jogos do Atlético. Então, me chama a atenção isso, tá? A largada do Bahia é uma largada sólida, tá? E como o time tem um alto potencial técnico embarcado, isso me traz sublinha, tá? Eu não acho que o Bahia é nem de perto ali uma tartaruga em cima da árvore, não. Tá? Eu acho que tem plenas condições de ir se enraizando aí nesse campeonato ali, das 6, 8 primeiras posições, e aí você ficando por ali na reta final, você vê o que consegue. É isso, Fred. Eu concordo primeiro com o que Cássio falou, concordo com o que você falou, mas eu queria pontuar algumas coisas que eu pensei. Na verdade, eu acho que o banco do Bahia ontem ganhou o jogo, tá? O banco do Bahia ontem ganhou o jogo. O Botafogo foi quem perdeu o jogo com seu banco. Aliás, os dois jogos do Botafogo contra Vitória na quinta-feira passada e Bahia ontem mostraram que o Botafogo tem um problema com seu banco. Porque enquanto o Botafogo esteve poupando jogador contra o Vitória foi melhor do que o Botafogo durante o jogo. Né? E ontem, o momento do Botafogo, que era bom no jogo, o Botafogo o perdeu a partir do momento que começou a fazer suas substituições. Enquanto o Bahia conseguiu renovar o time e, ao mesmo tempo, devolver um pouco da tranquilidade para o jogo do Bahia. Né? Carlos entrou muito bem, Depena entrou muito bem. Tá? Não foi só o passe, não. Ele conseguiu segurar um pouquinho mais a bola, conseguiu fazer o Bahia girar o jogo, que foi aquilo que Rogério Ceni criticou naquela coletiva pós-Bavi do Barradão, tão criticada e justamente criticada, muito bem criticada. Mas ele falou ali, ó, eu não tenho no elenco um atleta de meio campo para manter as características do time, né? E o Bahia, após isso, trouxe Carlos Depena. Quando o Carlos Depena entrou em campo, o Bahia voltou a tocar a bola, voltou para o chão. O Bahia estava dando muito chutão e foi nesse momento que o Botafogo conseguiu se impor durante o segundo tempo. Mas, enfim, voltando para o desempenho e para os resultados do Bahia, eu concordo. Acho que o desempenho é seguro neste momento e é seguro principalmente porque o Bahia o conseguiu diante de adversários que são difíceis. Tá? Isso é muito claro. O Bahia fez um primeiro tempo de controle contra o Botafogo no Engenhão. Controle mesmo. Eu não estou falando de amasso, tá? Eu estou falando de controle, que é uma outra coisa. O Bahia conseguiu, no Engenhão, ter posse de bola no campo de ataque durante todo o primeiro tempo. Todo o primeiro tempo. E aí, claro, você pode ponderar que no segundo tempo não foi igual. Óbvio. Você está enfrentando o Botafogo no Engenhão, o Botafogo está perdendo o jogo. É natural que o Botafogo pressione. Natural.
né? Esperar que o Bahia vai controlar 90 minutos com posse no campo de ataque ao Botafogo é uma ilusão. Mas dentro daquilo que é normal, o Bahia controlou o Botafogo. Quando o jogo fugiu um pouquinho, que foi na primeira metade do segundo tempo, o Bahia não se desesperou, conseguiu, com substituições, voltar a botar a bola no chão e tocar, até achar a brecha que deu no gol, no segundo gol. Então, eu acho, basicamente, que o Bahia está alcançando, sim, um grau de maturidade do seu jogo, e até uma maturidade psicológica, tá? Que é muito importante para qualquer equipe. Ao mesmo tempo, repito, eu acho que tem que ter tranquilidade para não esquecer os problemas, os pequenos problemas que a equipe tem. Problemas que precisam ser corrigidos. Até para a gente alcançar um nível ainda maior desse jogo que o Bahia faz, né? Que é um jogo que tem sido muito elogiado, um jogo de troca de passes rápidas pelo meio, etc. Mas tem coisa a melhorar. O Bahia alcançando esse grau ainda maior de maturidade desse jogo, acho que a tendência é que o Bahia fique mesmo entre os 10, com possibilidade até de brigar por uma vaga na pré-Libertadores. Acho que isso é bem plausível. Tá? O Bahia, assim, investiu muito nessa equipe. Eu acho que investiu um pouco desequilibradamente, né? É um meio-campo muito forte, o ataque nem tanto, a defesa nem tanto. Poderia ser um pouquinho mais equilibrado, mas é um time que tem muitas qualidades. Eu acho que justo mesmo que o torcedor sonhe e curta esse momento. Lula, deixa eu ler aqui um depoimento em 3 mensagens, tá? Em 3 mensagens? Não, mais de 3 mensagens. Em algumas mensagens de Matheus Novaes, tá? Que é um depoimento bem interessante aí para contextualizar o clima que começa a se desenhar em Salvador e para os torcedores do Bahia, tá? Matheus Novaes diz o seguinte: bancada, eu faço faculdade de jornalismo e me esforço muito para saber separar razão da emoção. Porém, esse ano eu estou me permitindo sonhar. Estou me permitindo me iludir. Crer que a terceira estrela é possível. Tenho quase 22 anos e jamais tive a oportunidade de ver meu time brigar pela conquista da terceira estrela. Aqui eu faço uma pausa para o que Cássio falou. Não é que ele não teve a oportunidade de ver o time brigar pela terceira estrela. É que, na geração de Matheus, o Bahia não fica entre os 10. Tá? Desde que o Bahia foi campeão brasileiro. O Brasil também não passa das quartas da Copa do Brasil. Fala, Cássio. Desde que o Bahia foi campeão brasileiro, em 1988, a última vez em que o Bahia ficou num G4 de uma competição nacional ou internacional, enfim, uma competição expressiva, foi em 1990. Inclusive ficou um triste de disputar o título brasileiro. Empatou dentro de casa com o Corinthians, assim, foi uma campanha muito boa e tal, terminou em 4º lugar. Mas por que eu estou dizendo 1990? Porque isso que ele está falando, desse tempo todo sem brigar, o Bahia chegou perceba que eu estou falando na semifinal, não foi final. Só de final, de lá para cá, o Ceará chegou a uma final na Copa do Brasil, o Fortaleza chegou a uma final na Sul-Americana, o Vitória chegou em 2 finais na Copa do Brasil e no Brasileiro. O Sport chegou em 2 finais na Copa dos Campeões de 2000. Eu vi o Sport em 2 finais assim, nesse período, de 2000 e a da Copa do Brasil. E todos esses que eu citei também tiveram semifinais depois de 90. Eu só falei de finais. Todos eles tiveram final. O Vitória, por exemplo, foi 3º lugar no Brasileiro. O Fortaleza, em 2001, 21, foi 4º lugar no Brasileiro. Não tinha na semifinal, mas ficou em 4º lugar no Brasileiro, semifinal da Copa do Brasil. O Ceará chegou 2 vezes na semifinal da Copa do Brasil. O Sport teve 2 semifinais de Copa do Brasil. Então, e o Bahia não chegou perto de repetir isso. Então, isso que ele falou, 1990 até 2024, são 34 anos, pô. Assim, ele tem 22, né?
Hã? Ele tem 22? Não, ele nunca chegou perto de ver. Isso, E com a idade dele até viu menos desses que eu citei. Esse a gente viu, assim, mas ele com 22 nasceu, porra, ele viu. Não era, nem, se brincar, nem viu a Copa do Brasil do Esporte, era um pirraia, só viu Fortaleza mesmo. No máximo ali o Vitória em 2010, sendo muito menino. Mas certamente ele não viu o Bahia fazer nada próximo a isso. Então, e é muito curioso porque a gente aqui com essa barba já mudando de cor, a gente não só viu como viu fazer de forma máxima, mas isso. tem muito tempo já que não acontece. Então, de fato, ele como torcedor do Bahia o centro torcedor do Bahia com 20, 30, 40, 50 anos, e aqui eu abro até um parênteses de um vídeo lindo que o Estudiante colocou. Um parênteses é que é negócio de idade. Um casal de 90 anos, os caras saíram de Mar del Plata para Santiago del Estero, 1.000 quilômetros de distância para ver a final. Passa para Pedro para a gente assistir esse vídeo aqui. Não, é lindo, vou colocar lindo, não, só para dizer lindo. Aí o cara falou: qual é a sua emoção? Eu disse: meu amigo, eu tenho 90 anos, eu vou ver esse time ganhar ser campeão quantas vezes. O cara tem onda do repórter assim. Mas o cara viu, e não via 14 anos ganhar o campeonato argentino. Então, para o cara que tem 50 anos, o cara já não vê desde os 15 anos, pô. O cara que tem 50 anos tinha 15. Quando o Bahia, em 90, o Bahia brigou. Um cara que tem 22 anos, o cara já é maior de idade há alguns anos já, que é pai de família já e tal. Esse cara nunca viu perto do Bahia. Então, ter esse sonho, ter esse desejo e ver tanto um volume de recurso para isso, eu acho que ilusionar esse momento, por exemplo, o que ele falou, nesse momento eu não acho que esteja perto da terceira estrela do Bahia em 2024. Mas como é que o cara... Mas o cara ganhou do Criciúma na terceira... Até porque está na terceira fase. A terceira fase vai jogar pelo empate. Essa terceira estrela não é pelo brasileiro, pode ser pela Copa do Brasil. E pelo brasileiro vai que acontece. Um desempenho como aquele do Botafogo, do primeiro turno, ou algo, mas sem ter o segundo turno do Botafogo. Enfim. Mas ilusionar já é raro, porque nem isso o torcedor do Bahia está fazendo. As últimas vezes que o Bahia ficou perto de fazer alguma coisa, o Bahia ainda estava nas quartas de final, estava muito distante. Pô. Faz muito tempo que o Bahia realmente não ilusiona muito uma conquista dessa forma. E vamos ver se até estamos longe disso acontecer, tá? Porque não tá ainda nem chegou na quarta de final da Copa do Brasil, ainda está na quinta rodada do Brasileiro. Mas vamos deixar para frente. Mas ter essa ilusão já é algo que fazia muita falta. E sobre o vídeo, daqui a pouco vou mandar, porque realmente é legal. E eu vou seguir aqui com o testemunho de Matheus, tá? Meu time, outrora um dos melhores clubes do futebol brasileiro, viveu décadas de ostracismo, batendo até na Série C. Mas nem eu, nem Lula e ninguém da nação desistiu do clube, com a esperança de ver dias melhores, e esses dias melhores estão cada vez mais perto. O ano de 2024 se desenha como um ano histórico. Claro que tem outros times maiores e melhores que o Bahia. Contudo, eu prefiro me apegar ao futebol que o Bahia está jogando, que nos deixa felizes e confiantes de que poderemos fazer uma grande Série A. Muito se falou sobre ser quase impossível um clube do Nordeste voltar a ser campeão da Série A. Estamos aqui para mudar esse pensamento. Provar que clubes do Nordeste podem sim aspirar a coisas grandes na Série A. Aqui cabe uma observação maior também, que o Bahia é um clube do Nordeste que deixou de ter um clube do Nordeste com dinheiro produzido no próprio clube. Né? É um clube do Nordeste, mas com investimento estrangeiro pesado. Então, o nosso pensamento, a nossa linha de que dificilmente a gente veria um clube do Nordeste voltar a ser campeão de uma Série A, e ainda é muito difícil, mesmo com tudo que o Bahia, né, por toda a transformação financeira que o Bahia vive, e estrutural, esse era um cenário desenhado dentro da normalidade, antes da era das SAFs, tá? E eu sempre considerei que essa SAF do Bahia era, assim, das mais interessantes. Porque é uma SAF que vem dentro de um projeto global, consolidado, de um projeto de quem entende de futebol. E claro que você tem curvas no caminho, porque o modo de se fazer futebol do Brasil não é igual ao de se fazer futebol em outros lugares, e tudo que o Bahia viveu com Paiva, né, com a direção, com silêncios, com questionamentos que ecoavam e não tinham resposta, né, foi um aprendizado de que nem tudo vai ser sempre da forma que a torcida espera, que a torcida era acostumada, mas com o tempo a torcida também vai se acostumando a esse novo modelo de gestão. Então aqui eu também faço uma observação no que trouxe Matheus, porque é bem diferente, né? E O modelo Bahia, os dois clubes tiveram, só um segundinho, Lula, os dois clubes tiveram mais de 270 milhões de receita.
é diferente, tá? O que o Fortaleza vem passo a passo conquistando do que o Bahia. Agora, o Bahia tem um lastro que daqui por diante é um lastro maior e que o dinheiro chega num clube que tem base de torcida, base de história, camisa, para fazer esse dinheiro se transformar em solidez de campanha. Fala, Lula. Só para complementar essa diferença que você falou desse novo momento do Bahia, em 2023 o Bahia teve de receita por si só, acho que 176, 178 milhões de reais, tá? O Bahia SAF. Mas só de aporte para pagamento de dívidas foram mais 250 milhões, 256 milhões de reais, 259 milhões de reais, se eu não me engano. Fora o aporte usado para compra de jogador, que aí a gente trata na faixa de 110 milhões E não de entra como reais. receita do clube no balanço. Não entra como receita isso. Esse aporte que eu avalio superior aí a 360 milhões só no ano de 2023, ele não entra na receita do clube. Só de aporte o Bahia teve 360. Né? É uma estimativa minha isso. Já a receita própria do clube foi de 178, 176 milhões de reais. Isso é uma grande diferença e mostra que quando se fala que o Nordeste não conseguiria, é esse Nordeste sozinho. Agora o Bahia tem um parceiro gigantesco por trás e é isso que possibilita a gente sonhar com muito mais proximidade da realidade. E aí, o último trecho aqui da mensagem de Matheus, tá? O Fortaleza já deu esse passo. Agora é a vez do resto. Eu estudo jornalismo, mas quero me apegar ao Matheus torcedor, que estava na Série B sofrendo para subir e agora quer ver seu time campeão nacional, tá? Um belo depoimento. E eu acho assim que se não vier o título nacional esse ano, em 2025 o Bahia entra para disputar a Sul-Americana, por exemplo. Vamos dizer, deu errado, pegou vaga na Sul-Americana. O Bahia entra para disputar a Sul-Americana olhando para a final, olhando para o título, porque vai ter investimento, elenco para isso. Torcida sempre teve. Inclusive, é mais fácil pegar essa terceira estrela É em muito mais fácil. 2025. É mais fácil ela vir de fora do que vir no Brasil. Exatamente. Aliás, eu até ia citar aqui, eu estava fazendo um levantamento, né, das equipes, né, nos pontos corridos, e o Bahia é de fato a equipe que tem mais participações sem nunca ter sido G10, né? Foram 12, essa é a 12ª, e aí nas 11 anteriores não conseguiu. E aí, tirando o G13, vou colocar o G13, certo? Ali as 13 equipes que tiveram mais participações: Goiás 5 vezes, Fortaleza 4 vezes, Bragantino 3 vezes, nas 5 participações que teve, aliás, Vitória 2 vezes, Curitiba 2 vezes, Figueirense 2 vezes, América Mineiro 2 vezes. Com uma vez, Atlético Goianiense, Sport, Ponte Preta, Paraná, Chapecoense e Avaí. Equipes que o Bahia hoje... Aliás, o Bahia já é maior do que muitas equipes dessas que ficaram entre o G10 e que, isso que você estava citando da Sul-Americana, chegaram em fases mais adiantadas. A Ponte já foi finalista da Sul-Americana. O Goiás também já conseguiu ir longe na Sul-Americana, né? Final então, também. eu acho que é porque a gente cita o Fortaleza, porque na verdade para o Nordeste é muito raro isso acontecer. Mas equipes catarinenses já conseguiram, equipes goianas já conseguiram. O Atlético Goianiense foi semifinalista, né? Contra o São Paulo. Há pouco tempo foi rebaixado, acabou sendo rebaixado. Então o Bahia tem essa... Olha o Bragantino. O Bragantino quase foi campeão também na Sul-Americana. Já foi 3 vezes, 2 vezes para a Libertadores. Né? O Fortaleza também já conseguiu o novo Bragantino também, né? Não, exato. É porque assim, o caso do Fortaleza é o trabalho bem feito de fato, porque ele consegue, principalmente nesse período Vojvoda, né, fazendo campanhas, seja de uma reação, como foi 2022, que sai da lanterna para pegar uma vaga na Libertadores, mas o Bahia, ele tem esse perfil hoje. Ele é um clube hoje que tem condições de ter estabilidade. Porque a gente hoje fala do Bragantino, quando a gente vai falar do Bragantino, o Bragantino tá essas coisas todas, tem um elenco ali mais ou menos e tal, mas todo ano tá passando tranquilidade.
E o Bahia tem que passar isso, tem que se tornar uma equipe costumeiramente onde é 10º colocado, sabe? Pegando ali, lutando até... O torcedor ficando com raiva porque perdeu ali uma chance de ir para a Libertadores numa última rodada. Só que o Bahia não conseguia isso. Olha qual foi aquele ano, Lula, que o Bahia começa muito bem, eu não sei se é com o Roger, que começa aquela campanha muito boa e depois desanda de vez, assim. 2019. Pois é, 2019. O Bahia começa muito bem, mas aí faz um segundo turno pavoroso, uma queda de rendimento absurda. Então, eu acho que quase todo ali rondando o 5º lugar. E tava um jogo em Pituaçu, o Bahia estava ganhando, indo para 4º, entrando no G4, e o Ceará virou o jogo com 2 gols, acho que de escanteio, de bola parada, etc. Tá aí, e ali, depois na tela, tá? O Bahia de 19 tá aí na tela. Parou de pontuar quando chega aos 41 pontos. Meu amigo, desliga assim. Desliga total, é. Olhe para isso. Ele chegou na última rodada, ainda na frente do Fortaleza, se eu não me engano. Porque ele tinha a chance de ser G10 naquela última rodada. Foi até o jogo no Castelão. O Fortaleza ganha, termina em 9º e o Bahia acaba ficando em 11º ou 12º. Foi isso mesmo. Tá aí a campanha daquele Bahia, né? Que realmente teve uma ótima largada, viveu um momento impressionante aqui, né? Na 13ª rodada ali, ele inicia uma arrancada que vale até os 37 pontos na 22ª rodada e aí perde força por inteiro, né? Isso. Aliás, Senna é um bom nome, aliás. Senna é um bom nome. Eu acho que até se por acaso, se isso acontecer, se o Bahia conseguir ter uma largada muito boa, eu acho que Senna é o cara ideal para, no mínimo, a irritação ser, pô, velho, perder uma vaga direta de uma Libertadores, entendeu? Porque pode acontecer. O Fortaleza, naquele ano ali, ninguém... é por isso que eu estava dizendo, o pessoal está lembrando que mas tem a Copa do Brasil, tem a Copa do Nordeste. Comparado nesse momento agora, se é para conseguir ter uma margem para tentar disputar ali, eu acho até que é capaz de sem dizer assim, bota um timezinho reserva aí na Copa do Brasil, mas vamos fazer essa campanha agora para brigar na parte de cima. Não duvido, não. Porque ele sabe que é uma porta também considerável. O homem gosta. E se ele conseguir esse título aí, seria épico, né? Seria épico. Lógico, né? A tela volta aqui para aquele ponto que eu tinha falado do Atlético Paranaense, tá? Olha de onde vem os 10 pontos dele. Vence o Cuiabá, vence o Inter, vence o Vasco, os 3 em casa. E arruma um empatezinho com o Juventude fora. É o time do Celso Ishigami, né? Tapete. Enquanto o Bahia vem com 3 jogos fora. Tá? Tudo bem que um foi um clássico, mas no ambiente absolutamente de jogo fora mesmo. Só não tem a viagem, o desgaste, mas a torcida toda do Vitória. E contra equipes mais pesadas, né? Então aquele ponto que eu tinha trazido está comprovado aí, né? Os 10 pontos do Bahia têm um peso hoje maior do que os 10 pontos do Atlético Paranaense, né? E Minhoca sempre diz isso. Começo de campeonato é sempre bom olhar para a tabela, né? Nesse momento, eu diria que a campanha do Bahia é uma campanha mais robusta do que a do Atlético Paranaense, tá? Agora, é claro que isso precisa se comprovar. Fred. Inclusive, Fred. Tem dificuldade de pegar os adversários mais fracos, né? Tem que se expor mais. Só fazer um comentário rápido sobre isso da comparação com o Atlético, até em termos de moral, viu? Se você procurar a avaliação da torcida do Atlético, o pessoal não está gostando muito do trabalho de Cuca, não, mesmo sendo líder. Porque é um time burocrático, né? Pode ver que essas vitórias, tirando o Cuiabá, 1-0, 1-1. Brasil pesou muito nessa leitura. Né? Exatamente. Então, até em sentimento lá, o torcedor do Atlético não está na mesma vibe que o torcedor do Bahia está. Claro que tem uma exigência diferente, né?